Alô, alô, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão se juntando com a gente aqui nessa quarta-feira, final do dia, para mais um evento do Basement Talks, nossas conversas, diálogos aqui com especialistas do mercado. Deixa eu dar um minutinho aqui para vocês, os convidados, conseguirem se logar. E aí a gente já inicia com as apresentações. Tá? Eu acho que quem estava na fila deve ter logado. A gente está muito contente com a repercussão desse webinar, desse evento, né, do Basement Talks. A gente tem organizado, desde a pandemia, a gente seguiu nesse formato, criando conversas virtuais. Aqui no Basement, o time é todo distribuído, trabalhamos todos nesse modelo distribuído, então aqui esse formato combina também bastante com a nossa estrutura aqui de trabalho. E então, há 2, 3 anos organizando esses eventos, é uma alegria. Hoje a gente teve o maior número de inscritos na nossa história, Daniel. Então a responsabilidade está grande aí para o teu lado, certo? Acho que é um interesse, demonstra um interesse aí pelo tema, pelo PL que nós vamos discutir aqui, vamos abrir a discussão. Tá? Esse evento, ele está sendo gravado, como vocês foram todos notificados na entrada aqui da sala. A gente vai disponibilizar a gravação para todos vocês que estão aqui participando e, como das demais vezes, os nossos vídeos ficam também disponíveis nas nossas mídias sociais, em especial no YouTube, é fácil encontrar as gravações desses eventos. O Vini, nosso parceiro aqui do nosso time do Basement de marketing, deixou aqui na abinha aqui na parte inferior, provavelmente da tela de vocês, do Q&A, bem claro que a gente adora, ao longo da apresentação e da conversa, receber questões de vocês. Isso nos ajuda a tornar essa uma hora aqui mais dinâmica e mais voltada aos interesses aqui da plateia. Tá? Então, não fiquem tímidos e tímidas, podem colocar suas perguntas, a gente vai endereçar, seja por escrito, mas muito provavelmente aqui ao vivo, ao longo da conversa. Tá? Então, sem mais delongas, para quem participa do Basement Talks pela primeira vez, eu sou Fred Riso, sou cofundador do Basement, e o Basement, para quem não sabe, é uma ferramenta especializada em gestão e governança societária, né? O nosso core aqui é controlar equity e tudo que está relacionado ao equity, né, a participação acionária em si. Em especial, são 3 eixos: o eixo do controle da escrituração, o eixo da governança desse equity e a terceira perna, que é do acesso ao equity, em especial com os incentivos de longo prazo. A nossa missão aqui no Basement é construir um mundo com mais donos e donas. A gente acredita muito na alavanca que o equity tem para ajudar a reduzir desigualdades sociais, e promover uma melhor distribuição da riqueza na sociedade. E não à toa nós achamos esse tópico aqui do PL muito oportuno e pertinente dentro da nossa missão, né? Tendo em vista que as sociedades anônimas são a principal estrutura societária aqui que incorpora as questões de governança, que permite uma maior transparência, e melhores práticas de governança para todos os stakeholders. Então,
Eu perdi aqui, Daniel, a tua visão. Não sei se tu teve um problema na tua rede, mas tá tudo bem, tá escutando bem? Tô sim, desculpa. Tive uma ligeira oscilação aqui da rede, mas eu tô aqui, tô te ouvindo bem. O Perfeito. vídeo aqui Agora, voltou. agora já voltou. Então, nós vamos começar aqui. Um prazer de introduzir o nosso convidado mais uma vez, numa parceria aqui com Matos Filho e Atix, que é o programa de inovação aberta do Matos Filho. Agradecer, então, ao Atix por essa introdução, em especial a você, Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria te passar a palavra para você contar um pouquinho. Sempre legal ouvir a sua história, né, dentro do mercado jurídico, do mercado do segmento societário, contar um pouco da sua atuação, e aí a gente pode introduzir o tópico aqui da discussão de hoje. Muito bem, primeiro, muito obrigado, Frederico, pelo convite, a todos do Basement pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Nós estamos aqui sempre dispostos a conversar sobre o mercado. O mercado é uma construção conjunta, é uma construção conjunta de atores privados que estão aqui para ganhar dinheiro, mas também para participar de um empreendimento que é maior do que eles mesmos. E eu tô trabalhando nesse mundo há algum tempo já, né? Me juntei ao Matos Filho em 99, então são quase 25 anos no Matos Filho. E naquela época a gente vivia os primeiros momentos de um mercado de capitais que ressurgia no Brasil, né? Naquela época nós fizemos oferta pública de ADRs da Petrobras pela primeira vez, aquela que tinha um fundo de FGTS, oferta pública da Embraer, as primeiras, a oferta da Vale, ainda era privatização. E de lá para cá eu acompanhei esse mercado. O mercado mudou, era um mercado que no primeiro momento era dominado por grandes operações que eram as internacionais, mas com estágio de ADRs. E depois veio o novo mercado, 2005. O novo mercado substituiu a listagem em Nova York como o selo de qualidade. Aí tivemos todos aqueles momentos de muita atividade no mercado, 2007, 2008. E aí, obviamente, o mercado virou. Ainda tivemos um bom nível de atividade até 2012. De lá para cá, nós tivemos alguns anos bons e não tem IPO no Brasil há 2 anos, né? Ah, é, Nessa experiência, nós vimos várias tentativas de consertar o mercado de capitais. A percepção é sempre que o nosso mercado de capitais é insuficiente para o porte da economia. E acho que o propósito da Basement não é muito diferente. Vocês também parecem ter um diagnóstico que há uma carência por instrumentos para você mobilizar a poupança, viabilizar o empreendedor e aí gerar valor para a companhia, para a companhia, mas também para o país. E aqui o TL é apenas o mais último capítulo nessa longa saga que é pôr o mercado de capitais brasileiros de pé, especialmente o mercado de capitais de ações. A gente às vezes esquece como que a forma como o mercado se desenvolveu, apesar dos nossos mercados de IPOs ainda estar subdimensionado, diríamos, em relação ao nosso mercado, nossa economia. Nós temos hoje um mercado de fundos que é muito maior do que era há 20 anos, extremamente rico. Você tem um, supermercados de investimentos disponíveis. O poupador brasileiro hoje tem muitas opções para o seu dinheiro e pode diversificar seu risco globalmente, o que é um sucesso em si. Acho que não devemos olhar para esse histórico e pensar que tudo deu errado. Ah, mas há uma percepção, sim, que o mercado de ações precisa de um algo a mais. Ah, e hoje esse mercado de ações concorre muito diretamente para qualquer um que abre o seu aplicativo e tem a opção na corretora de comprar Microsoft, Berkshire Hathaway, Tesla ou comprar a companhia brasileira. É preciso que aquela opção da companhia brasileira seja uma opção crível, que a governança seja reforçada, que haja seriedade no mercado, que haja clareza sobre as informações sejam confiáveis e, e aqui entra o PL, que haja responsabilidade em relação às informações que sejam prestadas.
O PL surge, na verdade, de um diagnóstico que surgiu num grupo de trabalho que envolvia a CVM, a OCDE, o Ministério da Economia, depois o Ministério da Fazenda. Esse grupo de trabalho produziu 2 relatórios e uma tese principal. A tese principal desse grupo de trabalho é que no Brasil falta, na palavra em inglês, enforcement. Falta alguém que faça aplicar as regras e imponha consequências a violações das regras, né? E, ligado a isso, um diagnóstico de que esse enforcement possivelmente dependeria de atores privados, que seria útil, em alguma medida, envolver os investidores nessa tentativa de fazer valer as normas. Aqui nós estamos falando de importar um modelo que começou nos Estados Unidos, mas se globalizou, chamadas do litigation empreendedora, né, o entrepreneurial litigation, que são originalmente as class actions americanas, que são ações coletivas, mas que se expandiram na Europa. Há algumas versões dessas class actions também, sob roupagens diferentes. Especificamente uma estrutura holandesa que tem um efeito muito parecido, por vias muito transversas. Um, e essa é a aposta que está por trás do PL, que de alguma forma, ao você estabelecer consequências mais imediatas para as violações das regras, especialmente com relação à revelação de informações, mas também em relação aos deveres da administração, ao dever de lealdade e de cuidado que tem um administrador de uma companhia aberta, e também os controladores em alguma medida, ao você estabelecer consequências e prever responsabilidade, você estaria, de novo, trazendo aquele investidor que abre o aplicativo e pensa: eu vou investir numa companhia americana ou numa brasileira? Eu acredito que se alguma coisa der errado, tem consequências. Esse pessoal está motivado a pensar no meu bem quando eles estão lá administrando essa companhia, ou na verdade eles sabem que é um regime de impunidade, podem fazer o que quiserem e, na verdade, os meus interesses e a minha rica poupança aqui é, vai sofrer porque não tem ninguém realmente preocupado em ter certeza de que o efeito das suas ações no meu valor de investimento é positivo, tá? Então é isso, é assim que começou a PL, e a PL faz o projeto de lei faz algumas coisas. Deixa eu parar aqui, Fred, eu acho que você tem perguntas sobre isso, eu não sei como você prefere a dinâmica, mas eu preferia que você me interrompesse e fizesse provocações. É, Maravilha. Eu não sei, aqui a gente tem um participante com a mão levantada, o Flávio Correia. Não sei se você quer colocar uma vamos? pergunta. Até eu vou. Opa, eu fiz alguma coisa aqui, mas não era isso que eu queria. Deixa eu tirar aqui. Não era para trazer, te expor aqui, Flávio, no webinar, mas talvez seja mais fácil quem tenha questões que bote aqui no Q&A, no aplicativo, tá? Escreva aqui a sua questão e a gente repassa aqui para o Daniel e pode debatê-la. Acho que vai ser mais fácil do que eu nunca fiz aqui. Eu peço desculpas essa funcionalidade de permitir a participação ao vivo. Eu acho que aqui vale, então, recapitular um pouco o meu entendimento, Daniel, assim, que esse PL, então, ele se insere muito nessa disputa, das empresas brasileiras. A gente teve na onda mais recente de IPOs, as principais empresas, talvez, a gente pensa no Nubank, né, empresas de tecnologia, optaram por fazer a sua listagem fora do país. A própria XP, certo? Decidiu fazer a sua listagem fora do país, que foi um caso na época. Poxa, a empresa que foi fundamental para desenvolver o nosso mercado na hora de abrir capital, abre capital lá fora. Então, como tornar o nosso mercado de capitais mais competitivo? A CVM fez um estudo, e aí eu acho que talvez é um pouco do que você ia trazer. Quais são os principais pontos, então, que o PL, que esse estudo se propõe a endereçar, né? Tá certo. Então vamos lá. Com base nesse diagnóstico de que faltava mecanismos para que os investidores e também a CVM cobrasse o cumprimento dos deveres de administradores e de controladores de companhias, o PL
fez algumas coisas importantes. Primeiro, ele ampliou os poderes da CVM. A CVM sempre teve muitos poderes de supervisão, mas o PL deu poderes adicionais. A CVM ganhou poderes de buscar buscas e de pedir que o judiciário, um juiz, mandasse apreender documentos em qualquer lugar na sede das companhias. É, deu à CVM o direito de, por sua decisão soberana, inspecionar a sede de uma companhia, bater na porta e dizer: eu quero ver seus livros. Me mostre aí os seus contratos, me mostre aí o que vocês estão fazendo, eu quero as informações X e Y. A CVM também passa a poder intervir nos processos judiciais e arbitrais. Então, se um investidor, por hipótese, trouxe uma ação contra a companhia, dizendo que a companhia causou prejuízo para o investidor porque fez divulgações falsas no seu formulário de referência, nos seus relatórios periódicos, nas suas demonstrações financeiras. Essa disputa que, em princípio, corre diretamente entre o investidor e a companhia, muito provavelmente numa arbitragem, mas talvez numa ação judicial, a CVM pode intervir, bater na porta também do judiciário e dizer: eu quero me manifestar, eu tenho algo a dizer nesse assunto, né? Essa parte do PL é a parte talvez menos chamativa, porque é um pequeno acréscimo de poderes numa atividade que a CVM já fazia, faz com algum êxito, mas a CVM nunca foi visto como tendo meios nem os incentivos suficientes para fazer isso no porte necessário para reagir a grandes problemas, grandes crises de companhias brasileiras, como nós tivemos, companhias abertas em especial, nos últimos anos, desde a Lava Jato, mas mais recentemente, né? Então, o que se agrega a isso? A, se agrega toda uma série de mecanismos pelos quais você começa a criar incentivos para os acionistas moverem ações eles mesmos contra administradores, contra controladores, contra os bancos que coordenam ofertas, especialmente IPOs, e no caso em que a companhia emite ações numa oferta, a própria companhia também tem responsabilidade. Como é que o PL faz isso? Primeiro, o PL diz que o administrador responde pelas informações falsas que estão contidas nos relatórios públicos, formulários de referência no prospecto. Esse é um pequeno detalhe, mas é um detalhe importante para como vai funcionar esse assunto nas companhias. Havia uma dúvida, ainda há alguma dúvida, se a companhia mesmo responderia diretamente para o investidor que dissesse que o prospecto da companhia, o formulário de referência estava falso. Digamos, a companhia X faz uma divulgação, diz que cumpre todas as regras de compliance, não paga propina. Vem à tona a notícia de que a companhia paga sim propina. Essa companhia, então, se listada nos Estados Unidos, é objeto de uma class action, faz um acordo nos Estados Unidos, paga bilhões para os seus acionistas para por fim aquela disputa. No Brasil, havia uma dúvida e houve arbitragens nesse sentido, se a companhia também precisaria ressarcir os acionistas brasileiros. E havia uma tese, talvez uma tese obscura jurídica, de que, na verdade, quem deveria responder são os administradores, que não faz sentido você, basicamente, passar o chapéu dos acionistas atuais para pagar uma indenização para os acionistas do passado, que seria algo sem sentido, e que quem fez alguma coisa errada são os administradores. Esse PL cristaliza essa orientação, que quem responde são os administradores, mas permite que os administradores contratem com a companhia para transferir essa responsabilidade para a companhia e a companhia indenizá-los se eles tiverem que pagar esse valor. Na prática, a conta vai continuar na companhia, mas o PL resolve essa distinção. Talvez mais importante do que explicitar que há essa responsabilidade dos administradores diretamente perante os investidores por informações falsas, e os controladores também, acionistas controladores, se participarem, também respondem. Então, se o controlador sabia que o prospecto era falso, ele também responde diretamente perante os investidores. Mas mais importante do que dizer que essa responsabilidade existe, o PL criou uma ação coletiva pelo qual os acionistas, se representarem 2,5% das ações em circulação,
possam, eles mesmos, trazer uma ação representando todos os acionistas da companhia em princípio. É a chamada ação coletiva, o modelo em que você presume que todos os acionistas são abrangidos e vão ser beneficiados pelo processo, se você tiver 2,5% das ações. Eu vou fazer um breve parêntese para dizer o seguinte: o PL foi proposto e depois foi negociado com várias associações, com os bancos, com as companhias abertas. E, além do PL inicialmente proposto, foi circulada uma minuta pelo Ministério da Fazenda com alguns ajustes. Só para esclarecer, eu vou tratar do PL com os ajustes que foram propostos já para responder a comentários do mercado, tá? É, Se alguém lê o PL original, talvez note diferenças entre o que eu estou dizendo e o PL original. Mas, para simplificar, vamos tratar do PL como ele hoje se apresenta. Então, voltando, o PL cria agora essa possibilidade, é um class action, qualquer investidor, juntando outros que representam 2,5%. O CVM pode até abaixar esse número de 2,5% para baixo, mas começa em 2,5%. Pode mover a ação e dizer: você, administrador, sabia que essa informação era falsa, você deveria ter dado divulgação a isso, não poderia ter me enganado quanto a isso, eu vou lhe responsabilizar. Isso acontecendo, algumas coisas surgem com o PL. Primeiro, essa ação, muito provavelmente uma arbitragem, a maioria das companhias do novo mercado teriam essas disputas submetidas necessariamente à arbitragem. Então, digamos, a companhia de novo mercado fez uma divulgação, o acionista representa 2,5% diz que está errado, quero ser indenizado, ele passa a representar todos os acionistas e essa arbitragem com a PL passa a ser pública, porque até agora as arbitragens desse teor são confidenciais e com raras exceções de dados específicos que a companhia tem que divulgar de tempos em tempos, ninguém sabe o que está acontecendo. Muito famosamente, a Petrobras perdeu uma dessas arbitragens e durante muito tempo ninguém sabia nem o que estava acontecendo com a arbitragem, nem qual tinha sido a decisão, exatamente quais foram as razões, etc. Mas hoje não. O PL reage a essa preocupação, estabelecendo que a CVM pode definir, e essas arbitragens específicas serão necessariamente públicas, e em grande parte as arbitragens coletivas serão públicas quando elas afetarem mais de um acionista ou todos os acionistas. E aí você passa a ter uma jurisprudência sobre esses assuntos, porque hoje tudo isso é essencialmente confidencial e privado, né? Os escritórios de advocacia conhecem, os árbitros conhecem, mas o público não conhece e os administradores não conhecem quais são os seus deveres estabelecidos nessas decisões, né? Então, essa é uma grande melhora também do PL, é estabelecer essa, essa publicidade das arbitragens que podem ter efeito sobre todos os acionistas. Isso então eu vejo que vai promover um amadurecimento grande do Sim, mercado do ponto de vista da governança, para todos, né? Como você bem falou, investidores, administradores, futuros administradores que pretendem abrir capital, né? Acho que o isso. jogo fica muito mais claro com esse tipo de ação, né? É, é um regime dramático se você pensar no administrador que teve sucesso com seu startup, está fazendo o IPO, alguém bate na porta deles, ó, você é CEO, fundador, fique sabendo que se esse prospecto se mostrar errado de alguma forma, qualquer detentor de 2,5%, o grupo detentor, vai bater na sua porta e te responsabilizar pessoalmente pelas falhas de informação. É, é, Isso concentra a mente, certamente. O sujeito vai pensar muito bem sobre esse prospecto. Esses assuntos não são incontroversos, vamos deixar claro. Esse diagnóstico da CVM, da OCDE, é um diagnóstico possível daquilo que está errado com o nosso mercado. Acho que é um diagnóstico muito plausível, mas há outras formas, talvez, de melhorar nosso mercado. Mas o fato é que esse é um caminho que foi escolhido. Essa ação coletiva, mirando o administrador, vai se tornar muito mais presente, o que vai significar que todo mundo vai. é, Há um pouco de otimismo no que eu vou dizer agora, tá? Não me tomem por ingênuo, mas o que vai significar que as pessoas vão levar isso mais a sério. É o que se quer crer, né? Todo mundo quer crer que
os administradores, as companhias vão levar ainda mais a sério o trabalho de produzir o prospecto, de ser cuidadoso sobre aquilo que se fala sobre as perspectivas da companhia. O fato, porém, é que ninguém vai a público, faz um IPO e lança uma companhia sequer, sem ter otimismo de que o negócio será bem sucedido. Você faz isso porque você acha que vai ganhar dinheiro, e você traz pessoas juntos porque acha que todo mundo vai ganhar dinheiro. Então, é preciso ter também um pouco de um senso trágico daquilo que a gente está falando. A gente está falando de investidores e fundadores e administradores que se juntam para lançar um projeto, ele dá errado, e aí você vai depois tentar fazer uma autópsia e ver quem que fez a coisa certa, quem não fez a coisa certa. É, É, tem o risco, né? Acho que a outra moeda é isso, assim, a CVM ou a OECD, esse estudo realizado olha muito na perspectiva do investidor, mas isso vai botar mais medo nos empreendedores, né? O que você está é, colocando, eles já olhavam para fora, mercados mais atraentes. Agora aqui no Brasil também eu estou sujeito a regras que vão ser muito mais sim, duras comigo. Nessa linha, eu acho, em relação ao enforcement, a gente recebeu uma pergunta aqui, Daniel, sim. que fala assim, se a mudança para gerar esse enforcement, se ela deve ser acompanhada de uma modificação do Código de Processo Civil, de modo a melhor regular as ações coletivas. É, o PL não faz nenhuma alteração no Código de Processo Civil. Ele prevê uma série de alterações na lei das SA, é, e cria ele mesmo um mecanismo de ação coletiva. Talvez houvesse alguns aprimoramentos a fazer também no Código de Processo Civil, mas as arbitragens, em princípio, não precisam seguir as regras do Código de Processo Civil. Então, por princípio, elas não estão submetidas ao processo civil ordinário, judicial. Portanto, você estaria tratando só dos casos relativamente raros das ações coletivas que seguiriam no judiciário. É uma boa pergunta. Aqui o foco do PL foi criar a ação coletiva, estabelecer algumas regras que aí sim afastam as regras do Código de Processo Civil sobre a sucumbência e os prêmios. E ainda não falamos sobre isso, porque a ação coletiva é criada e portanto, viabiliza a resolução dos administradores e controladores por falha de revelação de informações, mas ela também é incentivada, porque cria-se a noção de um prêmio de 20% do valor da condenação que é atribuído ao autor em acréscimo a qualquer indenização. Por que isso? A noção tradicional, convencional, é de que um detentor de 2,5% das ações não vai fazer o investimento necessário para recuperar todo o dano causado à companhia, porque o incentivo dele é muito pequeno. Ele recebe só 2,5% do benefício que, que, que é estabelecido pela decisão. Mas se você acrescentar esses 2,5%, um prêmio de 20%, você cria aí sim um incentivo e um mercado para investidores, e tipicamente investidores junto com o escritório de advocacia, ah, moverem essas ações e serem agressivos em encontrar partes responsáveis. Frederico, é preciso lembrar que tudo isso veio dos Estados Unidos. Então, quem abriu capital nos Estados Unidos, na verdade, já estava lidando com um mercado muito parecido com isso. É, nós estamos agora só transferindo uma parte desse regime para o Brasil. É, e, de novo, na expectativa de que isso vai dar mais conforto para os investidores. Tudo isso é uma aposta e há uma curva de aprendizado. Hoje você tem muitas arbitragens já de investidores que, em que os investidores tentam responsabilizar administradores ou a companhia por informações falsas no Brasil, falsas ou enganosas. O que você não tem é essa clareza sobre os incentivos e você não tem essa publicidade sobre a arbitragem. O PL faz mais algumas coisas que eu quero mencionar, mesmo que brevemente, porque elas também são importantes, embora sejam talvez menos inovadoras. O PL também resolve alguns problemas em ações que já existem na lei de sociedades brasileira, ações em que a companhia tenta responsabilizar os administradores e os controladores. Esse seria o regime da lei.
em vez do investidor, em geral, tentar responsabilizar os administradores e o controlador, é a companhia que move essas ações, e se a administração não fizer, acionistas que tenham hoje 5% e no PL 2,5%, podem mover essa ação em nome da companhia. Mas é como se o acionista vestisse a camisa da companhia e movesse uma ação contra os administradores. Essas ações já existem, o PL facilita essas ações, porque reduz o percentual de participação necessária, cria o mesmo incentivo do prêmio de 20% nessas ações, e resolve alguns problemas pontuais. Teve um caso muito famoso no Brasil, em que, quando os acionistas minoritários moveram essa ação contra o controlador em nome de uma companhia aberta grande brasileira, a companhia, então, moveu sua própria arbitragem, sua própria ação e deu uma cotovelada nos minoritários, tomou o controle da ação e fechou um acordo, com o seu controlador, que foi visto como uma situação, no mínimo, problemática. Então, o PL também resolve esses assuntos. Ah, ah, Há diversos outros ajustes técnicos e pequenos que tendem, de novo, a facilitar a responsabilização de quem cometeu um ilícito. Esse é todo o propósito do PL. Ah, Daniel, nesse gancho ainda de propostas do uhum, PL, tem uma pergunta aqui que busca entender os aspectos mais específicos relacionados à lei das SAs. Então, sim. entendo que todas essas dinâmicas aqui estão no contexto mais do mercado, regras de CVM, de abertura de capital. De que forma o PL interfere na lei das SAs? A lei das SAs é afetada aqui principalmente por essas regras, sobre as ações de responsabilidade do administrador e do controlador, que são regradas pela lei das SA. Né? Então, a lei das SA, no artigo 159 e 246, prevê uma ação de responsabilidade contra o administrador e controlador, respectivamente. E esses dois artigos são profundamente afetados pelo PL. Todo o regime dessas ações. Essas ações hoje são movidas pelos minoritários, é, tipicamente quando, a situação é extrema e dificilmente há incentivo para isso. Na ação contra o controlador, ainda tem um prêmio hoje de 5% para o autor e 20% para os advogados. Mas não há incentivo hoje para ação contra os administradores, e essas ações são muito raras. Há um artigo famoso e antigo, já antigo, sobre mercado de capitais, cujo título muito apropriado é Não Custa Nada Mentir. E aquele levantamento 2013, 14, mostrou que essencialmente havia um caso de ressarcimento a investidores nos 15, 20 anos anteriores. E lança então um desafio. Como é que nós vamos fazer ter certeza que o investidor acredita que há responsabilidade, nos casos em que as coisas vão mal e vão mal com culpa? É importante lembrar aqui, todas as responsabilidades dependem de culpa ao dolo, dependem de alguém ter feito alguma coisa errada. Então, o administrador não é responsável por falhas de divulgação ou pela sua conduta como administrador, se ele estiver agindo de uma forma informada, com zelo, sem conflito. Todas essas proteções continuam se aplicando. Mas havendo culpa ao dolo, a noção sempre foi que alguma coisa precisava ser feita. Isso é um regime da lei das SA, e nesse aspecto, sim, tem mudanças da lei das SA. Tem alguns outros mudanças que são muito técnicas. Então, por exemplo, há uma exigência agora de que a Assembleia de Acionistas aprove transações com partes relacionadas acima de um determinado valor. Transações com partes relacionadas são vistas como uma fuga de valor. É uma forma do controlador ou de um administrador se apropriar de algo de importante da companhia. Isso passa a exigir uma aprovação em assembleia se for de um porte suficiente. Também uma transação sob responsabilidade de administradores e controlador também precisa de assembleia. Então tem outras alterações. Tem uma alteração também de que a aprovação anual em assembleia não significa quitação, dos administradores. Ah, Na nova versão do PL, isso virou uma exigência de que seja detalhado e especificado a extensão dessa quitação. Mas
e que também que você possa responsabilizar o administrador sem primeiro anular a assembleia. São detalhes técnicos, mas todos eles apontam no mesmo sentido. A responsabilidade do administrador fica mais presente, sujeito sempre à comprovação de culpa ou dolo. Ou seja, mesmo que eu, enquanto administrador, tenha realizado minha GO, aprovado contas perante meus acionistas, aquilo Isso. lá não me resguarda em relação à minha responsabilização mais como administrador. Eu, É, na verdade, vai lhe resguardar na medida em que na Assembleia foi especificamente decidido que você recebe a quitação, e talvez os acionistas digam, não vou dar quitação, ou vou dar quitação parcial, ou vou dar quitação sujeita a ressalvas. Então isso passa a ser negociável, digamos. E além disso, se um ano depois surgiu uma reclamação, na mesma ação em que eles dizem, em que o acionista vem a dizer que o administrador fez algo errado, ele pode atacar essa quitação. Ele pode dizer, a quitação deve ser desconsiderada, invalidada e deve ser responsabilidade do administrador, ao mesmo tempo. Tinha uma discussão técnica de que talvez você precisasse fazer isso em série. Primeiro invalidar a Assembleia, para depois responsabilizar. Mas com os prazos de resolução de disputa, significa que ninguém jamais seria responsabilizado. Então, tem essa discussão também. Ah, essas discussões são muito técnicas, mas acho que o, o sentido assim, principal para dar para o mercado é que, e para quem é empreendedor, quem é um administrador dessa companhia, é que há cada vez mais uma expectativa de responsabilidade por tais as informações que vêm ao mercado. Há uma expectativa de que isso vai ser testado, que aquilo que você fez e escreveu no prospecto não vai passar em branco. E você talvez tenha que comparecer e mostrar que você não estava sendo talvez é, otimista, mas não estava agindo com culpa quando você descreveu o negócio. Tá? E há maneiras de se proteger contra isso. À medida em que você estiver falando de um prospecto que aponta os riscos com cuidado, explica quais são os riscos do negócio. E, acima de tudo, um prospecto, um formulário de referência, deve transmitir para o investidor a visão do negócio que tem o CEO. A ideia é que o investidor possa se imaginar vestindo o cérebro do CEO e olhando para a companhia com os olhos do CEO e sabendo como é que ele deveria entender todas as dimensões de risco do negócio. Isso num documento de preferência de 150, 200 páginas. Não é fácil, mas esse deve ainda ser o objetivo. E fazendo isso de uma forma bem feita, de acordo com aquilo que se faz no mercado, ainda há acho que um alto grau de confiança de que o administrador não deve temer uma responsabilização indevida. Mas tudo isso passa a ser mais sério, os riscos passam a ser mais presentes. e para além, né, do prospecto, da abertura de capital, o que você está dizendo é que essa responsabilidade do dia a dia do negócio também será diferente, a partir do PL. E aí eu lhe pergunto, né, a gente aqui no Basement trabalha muito, muitos dos nossos clientes nos procuram por conta de uma mudança recente regulatória que diz respeito aos livros societários, né? Que é esse instrumento que registra muitas dessas práticas de governança, as reuniões de conselho, as reuniões de diretoria, as reuniões de comitê. Então, muitas das práticas são transcritas e todo mundo sabe, historicamente, esses livros quase nunca estavam atualizados. Eles eram, né, físicos, ficavam num armário, era muito difícil de atualizar esses instrumentos de governança. Então, de que forma, né, como é que você enxerga a importância, se esse tipo de documentação ainda é relevante, se hoje em dia nós temos outros caminhos, enfim, como as empresas podem usar os registros societários, a documentação dessas instâncias de governança para melhor se prepararem para esse novo contexto aí proposto pelo PL.
Veja, a formalidade na documentação vai ser crucial para você estabelecer que os administradores agiram da maneira correta. Os administradores agiram com diligência, que tinham processos e procedimentos de controle, que a- analisaram os principais riscos do negócio da maneira como deveriam para cumprir com suas obrigações de diligência. Um caso recente de Delaware, pois na berlinda da Boeing. Como todos devem saber, a Boeing passa por uma crise enorme. E como parte dessa crise, houve uma ação de responsabilização, uma class action contra os seus administradores, que dizia essencialmente que os administradores não tinham passado tempo suficiente analisando o risco da segurança do avião, né? E o Tribunal de Delaware julgou que, de fato, o Conselho não tinha nenhum controle, porque ele examinou todas as atas de reunião do Conselho e chegou à conclusão que em nenhum momento havia registro de algum tipo de procedimento para analisar com qualquer tipo de diligência a segurança do voo, a segurança do avião, né? Era alguma coisa que o Conselho não tinha analisado. E qual é o registro que a Boeing deveria ter? Deveria ter um registro no seu livro de atas das reuniões do Conselho em que tivesse lá, bastaria uma frase. Foi feita uma apresentação pelo diretor de segurança de voo e os conselheiros fizeram perguntas para assegurar que o avião não cai. Só isso, né? Mas Ah, né, isso foi é uma condenação assim, digamos, chata para um conselho de administração, né, de uma companhia que produz aeronaves. Então tudo isso é para dizer que, sem dúvida, os livros, a documentação, a formalização desses esforços passa a ser cada vez mais importante e com o PL a responsabilização passa a ser direta do administrador, do conselheiro e, portanto, esses assuntos precisam ser tratados com mais cuidado e seriedade. E isso tudo com o esforço de que quando o investidor brasileiro abre o aplicativo e tem a opção entre investir em Boeing ou investir numa companhia brasileira, ele pensa, bem, a companhia brasileira também tem responsabilidade pelo que ele está divulgando. Eu posso acreditar no formulário de referência. é interessante isso que tu comentas, que na minha conversa com muitos advogados de empresas que cuidam dessa parte de governança, é muito comum eu escutar, não, a gente só traz para o livro, né, para um livro de conselho, por exemplo, de reunião de conselho, aquelas reuniões onde tinha alguma deliberação importante do conselho, onde a gente votou alguma coisa, né? E eu acho que é exatamente esse o risco que você mostra, que, olha, eu preciso documentar, eu aqui na minha empresa, tive que convencer os meus conselheiros de que eu queria que eles assinassem todas as atas com a apresentação que eu fiz para eles lá, tá lá o meu, preparei um PowerPoint, faço uma apresentação, vamos assinar, todo mundo discutiu aqui, né? Então ele mostra quais são os pontos sensíveis que a gente está trazendo para a pauta. Essas Deixa eu trazer. discussões não serão simples. Deixa eu só dizer o seguinte: essas discussões não serão simples. O grau em que você vai querer documentar tudo que foi discutido não será simples, mas será cada vez mais importante. Perfeito. E a gente começa a trazer a própria inteligência artificial aqui, que facilita isso, né? Nós aqui no Basement, hoje as reuniões todas são transcritas, então é muito fácil eu fazer uma reunião de conselho, uma reunião de equipe e ter a ata daquela reunião apertando um botão, tá? Então, vai dar menos trabalho realizar isso, mas o que vai ser colocado, o que não vai ser colocado, algumas companhias abertas precisam dar publicidade também para essas reuniões, as de capital fechado já não precisam sempre. Nós temos uma pergunta aqui que eu queria também te endereçar, Daniel, de um colega aqui, do Tosini, do João Ribeiro, primeiro parabenizando aí pela sua apresentação, e perguntando se, na sua opinião, as opções do PL, nomeadamente em matéria de conflito de interesses e transações com controladores,
poderão influenciar desde já as posições da CVM e Judiciário, aumentando o rigor da análise, mesmo antes da aprovação do PL. É, Bem, primeiro, obrigado, João, sempre muito gentil, e generoso nos elogios. É, é bom, de uma maneira muito indireta, ter o contato com você de novo. As questões de conflito de interesse são tratadas no PL de uma maneira muito pontual. Então, eu acho pouco provável que o PL sozinho mude o entendimento da CVM atual, que reflete uma reconsideração de posições que no passado chegaram a ser firmadas. Nessa discussão, enfim, infindável e um pouco simplista entre o conflito formal e material. Ahm, eu tendo a imaginar que o mercado caminha para tomar medidas de precaução que são superiores ao mínimo exigido pela lei. Talvez seja o que eu possa te dizer, João, com maior grau de confiança. Assim, o PL aponta para responsabilidades, o PL facilita a, as ações do artigo 159, do artigo 146, de uma tal forma e cria tantos incentivos que eu acho que a prevenção passa a valer mais do que o remédio aqui. E a prevenção é um processo de deliberação e aprovação que elimine mais completamente qualquer pergunta sobre a comutatividade, a justeza dos termos numa transação com parte relacionada ou envolvendo conflito de interesse. Haverá sempre uma pergunta sobre qual que é o mínimo, é, mínimo minimorum, ou as exigências incontornáveis da lei. Eu acho que hoje a posição da CVM não mudaria por causa do PL, mas o PL talvez seja mais um elemento para justificar perante o cliente, no momento que o cliente talvez não queira tomar a rota mais difícil, que a rota mais difícil é a rota de menor risco, levando em conta os riscos também de um contencioso. Espero que isso seja útil para você, João, para os ouvintes, mas eu acho que é o quanto dá para esperar desse PL. O PL é uma revolução, se aprovado mesmo nessa forma revisada. Ah, Seria alguma coisa de muito novo no nosso mercado. Vamos ver se ele volta. Acho Acho que que eu, nesse, desculpa te interromper, mas nesse contexto seria, acho que bem válido te ouvir, Daniel, a respeito desse processo, vamos dizer assim, de aprovação, né? Ele foi, teve comentários, você mencionou agora, né? Tomara que ele volte. Vocês aí no Matos Filho que estão sempre muito próximos nessas pautas, né? Junto a Brasília, junto aos decisores. Explica um pouco para nós dos trâmites e o que esperar e se de alguma forma, né, tem algo que a sociedade civil aqui pode contribuir ainda nesse PL. bem, primeiro, o que aconteceu com o PL foi que por volta de junho do ano passado, posso ter errado em um mês a mais ou menos, foi pedida urgência na tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional. E essa urgência significaria que a pauta do Congresso ficaria trancada enquanto esse PL não fosse apreciado. E aí o governo fez um esforço de engajamento e conversou com a sociedade civil, os principais atores do mercado, associações, fez um esforço muito heróico mesmo de travar o debate e convencer os representantes do mercado de que o PL era bom para o mercado, é uma medida saudável e que essa responsabilidade iria, de novo, fazer o investidor clicar no aplicativo nas ações das companhias brasileiras. Esse debate, muito proveitoso, resultou numa avaliação, em geral, muito positiva do PL, mas com pedidos muito fortes de ajustes em temas diferentes. E aí o que o governo fez, como é muito comum nesses casos, ele tirou a urgência, o que significa que o PL essencialmente sai da pauta do governo,
e passou a negociar esse PL em discussões, digamos, com diversos atores e associações, mas com um tempo de maturação maior. E a pauta do Congresso pôde fluir. O que representava a avaliação do governo que não conseguiria aprovar no curto prazo, não no prazo necessário para você conseguir manter a urgência, um PL que fosse de agrado do mercado. Já no início desse ano começou a circular uma nova minuta do PL e a expectativa é de que esse assunto vá se amadurecer um pouco mais entre, a- entre os representantes da sociedade e da comunidade empresarial e em algum momento, surgindo uma janela na pauta legislativa, o governo novamente vai pedir urgência e vai tentar fazer votar esse PL. Obviamente, nesse momento, as atenções vão novamente se concentrar sobre o assunto. Pode haver uma nova rodada de negociações, quase certamente haverá, mas aí, se o governo for bem sucedido, ele faz aprovar o PL com algumas alterações num esforço concentrado. É assim que funciona todos esses esforços de reforma microeconômica. Tem lá alguém no Ministério da Fazenda que tem uma lista de reformas. Eles vão tirando aquelas que eles acham que politicamente ou por qualquer razão estão maduras e levam para o Congresso e tentam aprovar quando o Congresso não está distraído com as milhares de outras é, questões que o Congresso, enfim, trata. Mas é isso. Hoje nós estamos num compasso um pouco de espera, mas há discussões que são travadas ainda hoje sobre o PL. Em algum momento isso de novo vai entrar num funil. E aí todo mundo vai ter que sentar e pensar e fazer seus comentários ou se calar e ver aprovado o PL no formato que vier. Perfeito. Ou seja, bastante imprevisível, né? Depende da agenda, e dos interesses em Brasília. O Hugo faz uma pergunta aqui também bem interessante, o Hugo Vilhena, comentando sobre as dificuldades para a quantificação do dano sofrido pelos investidores, e como isso é ou poderia vir a ser endereçado pelo PL. O Hugo faz sempre boas perguntas. Bem, Hugo, você sabe muito bem que esse assunto é muito mal aparado. E mesmo no mercado americano, que esses assuntos são tratados há décadas, as respostas não são muito satisfatórias. O que acontece? Você, numa ação como essa, estabelece que, em princípio, a ação da companhia X estava subavaliado num certo momento e que essa ação caiu de valor, digamos, 30% de um dia para o outro, quando saiu uma notícia nova, uma investigação, uma crise, um acidente industrial. E essa queda de valor seria o valor do dano, de alguma forma, né? Ah, Agora, o que acontece no mundo real é que nada é tão simples assim. Primeiro, as informações podem sair aos poucos. Então, você tem dificuldade de saber qual que foi o dano que foi causado pela informação nova e qual que é o dano que, na verdade, não é o dano, é a oscilação do valor do mercado da companhia que reflete qualquer outra avaliação e não aquela falsidade da informação. Então, hoje, num processo, numa class action americana, vem os peritos com os cálculos estatísticos complexíssimos e tentam estabelecer quais variações do preço são anormais e que, na verdade, dizem respeito às informações que estavam aos poucos saindo da companhia e que refletiriam essa correção das informações públicas, né? Mas isso tudo é muito aproximado, porque é, é muito difícil você saber qual parte daquela perda diz respeito à informação falsa e talvez qualquer parte que diz respeito a qualquer outra coisa. Porque, obviamente, o mundo continua rodando ao mesmo tempo que essa discussão está acontecendo, então os negócios da companhia estão melhorando ou estão piorando, surgem oportunidades, o mercado reconsidera, a mesma companhia passa já que a companhia não tem perspectivas positivas quando achava que tinha antes, ou que faz qualquer ajuste. Então você decidir qual parte daquela variação do preço de mercado reflete uma perda causada pelo ato da administração é muito difícil. É muito difícil. E é uma justiça aproximada na melhor das hipóteses, né? Mesmo no caso perfeito em que você possa dizer que de um dia para o outro a informação foi corrigida, o preço
ajustou e ele passou a se comportar de maneira estável instantaneamente, e, portanto, você só consegue medir um dia de variação, qual parte daquilo é informação falsa, qual parte é qualquer outra coisa, né? Pode ser uma preocupação sobre outros dados da companhia que estão corretos, né? Então, tudo isso é para dizer que o Hugo aponta uma dificuldade fundamental, mas é uma dificuldade fundamental que não é brasileira. Ela é, ela é da natureza do mercado. Você vai lidar com ela em qualquer mercado que você tenha informações que fluem, um mercado que precifica tudo toda hora em tempo real, e você vai encontrar uma solução aproximada também para isso. O PL tem uma disposição, uma versão revisada, uma disposição muito curiosa, que diz que o juiz pode modular a indenização se achar que a culpa do administrador for pequena em relação ao potencial dano. Então, digamos que o administrador poderia ter escrito um pouco mais no prospecto sobre um determinado risco, mas o risco vem e ele é fulminante. Não faz sentido você atribuir ao administrador, que talvez pudesse ter escrito um pouco mais sobre aquele risco, todo o dano que foi causado por aquela novidade que não estava no prospecto. E o juiz, então, pode, por equidade, reduzir a indenização. Mas tudo isso é uma justiça muito aproximada. Daniel, tu mencionou, estamos chegando aqui ao fim. Eu fiquei com uma dúvida lá do início, que eu não queria perder a chance de te perguntar, que você falou um pouco dessa mudança do papel da CVM, que ela já tinha um pouco essa responsabilidade. Você talvez tenha citado ali que é uma mudança pequena. Mas eu fiquei, tendo atuado no mercado de capitais, eu sei o quanto a CVM ela é incisiva nas suas punições, né, e no seu papel de xerife do mercado de capitais. Ah, a minha dúvida é, ela com esses poderes aumentados, você imagina que ela vai realmente ela tem agora um incentivo maior, ela vai conseguir atuar significativamente além do que ela fazia, ou eu entendi que você entende que ela já tem um papel ativo, frente a essas companhias, né? A CVM sofre, às vezes, de expectativas inflacionadas em relação àquilo que ela consegue fazer, né? Frederico, eu acho que a gente não deveria esperar que a CVM resolvesse grande parte dos problemas de que o PL trata. Por quê? Porque a CVM não pode condenar, não tem poderes para condenar ninguém a pagar a indenização para ninguém, entendeu? Essa é uma limitação da CVM que é muito visível para quem advoga, mas às vezes não parece ser muito visível para os participantes do mercado. Os participantes parecem achar que o xerife do mercado, de alguma forma, vai resolver esses problemas com os poderes que tem. A CVM não consegue fazer isso sozinha. Então, a CVM eu acho que até é ágil, a CVM reage muitas vezes com uma agilidade surpreendente para exigir divulgações que não foram feitas, quando há vazamento de informações. A CVM com a B3 faz um monitoramento de oscilações de preço e de indícios de insider trading, que é muito louvável. Mas a CVM não tem poderes para condenar ninguém a uma indenização e portanto, a CVM não pode resolver essa lacuna, né? Para um investidor que perdeu dinheiro porque a ação da companhia perdeu 50% do seu valor quando surgiu um acidente, uma crise, uma informação nova, esse investidor da CVM não deveria esperar nada, porque a CVM não pode fazer nada. A CVM não tem essa capacidade, esse direito. O PL, na versão revisada, até permite que a CVM mova essa ação coletiva, buscando a indenização, mas, de novo, quem vai condenar a companhia, o administrador, o controlador ou o banco é um juiz ou um árbitro, não é a CVM. E nesse momento, para ser bem sincero, se eu sou acionista, eu prefiro ver outro acionista movendo essa ação do que a CVM. Porque outro acionista
vai levar o assunto com uma visão muito mais próximo da visão do outro acionista prejudicado. CVM tem seus próprios imperativos e prioridades e deveria ter. Então, eu preferiria muito mais, se eu sou um acionista lesado, ver outro acionista desejoso de ganhar um prêmio de 20%, trazer esse contencioso da maneira mais agressiva possível. E aí, um bom advogado vai estar do lado dos administradores, ou do banco, ou da companhia, e vai defender a companhia. Mas a CVM não, assim, a premissa do PL, nesse ponto eu acho que está correta, que a CVM não resolve esses assuntos sozinha. Ela precisa de reforço. Perfeito. Uau, mais uma vez, passou voando aqui essa uma hora, um assunto que dá muito pano para manga. Eu, pessoalmente, Daniel, fico. Não sei se a idade começa a pesar, mas é impressionante escutar, né, que o mercado de capitais estava dando seus primeiros passos lá em 99, como você colocou no início da apresentação. Então, a gente tem aí 20 anos de uma maior desenvolvimento desse mercado e você traz esse PL como um importante divisor de águas também, uma ação que vai elevar muito o nível de governança, a responsabilização de administradores, de conselheiros, de stakeholders importantes da empresa. Então, sabendo o quanto que as companhias abertas são também uma inspiração para as demais sociedades, né? A gente fica otimista que isso traga mais transparência, traga mais seriedade, traga melhor governança, melhores registros. Então, queria aqui te agradecer por compartilhar isso tudo com a gente. Foram vários aprendizados, eu aqui pelo menos tirei várias lições aqui importantes aprendendo sobre o tema. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí no escritório. Obrigado, Frederico, pelo convite e pela conversa. Muito divertido. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, mais uma vez aqui no Basement Talks, e a gente espera encontrá-los em breve novamente. Uma boa noite e fiquem bem. Boa noite.